muita gente que se auto-sabota. Dizem que todos os seres humanos têm um certo grau, mínimo ou não, de autossabotagem. Mas tem gente que se sabota em um nível que lá no fim da vida se frustra de tanto empecilho que colocou ao seu próprio crescimento, de tantas escolhas que fez e que atrasou o seu sucesso e às vezes nem deu tempo de o sucesso chegar nessa existência, porque a pessoa foi se auto-sabotando tanto, tendo tantas escolhas erradas, que minou com a sua realização pessoal, profissional, financeira, seja de que área for. A autossabotagem é um conjunto de comportamentos, de pensamentos e sentimentos que a gente pode ter e que faz com que a gente atrase na nossa prosperidade. A gente tendo certos sentimentos, pensamentos, pensamento é matéria, pensamento se realiza. O pensamento que você está tendo hoje, daqui a um tempo, vira algo para que você possa viver. Construtor de prédio, construtor de casa, sabe muito bem disso. A ideia que ele teve, o pensamento que ele teve, um dia vira casa, um dia vira o prédio. O construtor, de repente, de um novo modelo de carro, também sabe disso, que a ideia que ele teve, um dia faz-se materializada. Na nossa vida é exatamente igual. Todos os pensamentos que você está tendo hoje estão criando o seu futuro. E quando você cria, se auto-sabotando, muitas vezes percebendo e muitas vezes sem perceber, o que acontece é que você sabota ali o seu próprio futuro, você sabota os seus resultados. Hoje a gente vai colocar aqui 3 características de uma pessoa que se auto-sabota. E já vai a primeira. Você se compara com as outras pessoas? Porque geralmente o autossabotador, ele se compara sempre com as pessoas que vão fazer com que ele se sinta mal na comparação. Porque se você se compara com uma pessoa de igual para igual, em mesmas circunstâncias, em mesmas oportunidades, você não se sente nem mal e nem bem. É uma pessoa que está no seu nível. Mas geralmente o que a gente faz é sempre se comparar com uma pessoa que está muito melhor do que a gente, e aí a gente fica se sentindo mal. Esse é o autossabotador, porque ele gerou um sentimento negativo para ele mesmo, de que ele não consegue os mesmos resultados que o outro, e fica se sentindo mal, nutrindo aquele sentimento de menos-valia em relação ao outro que teve mais resultado, ao invés de criar mais estradas, vias de acesso à prosperidade dele mesmo. Ao invés dele estar criando um jeito de ele poder ir mais para frente, ele está criando um jeito de ir mais para trás. Essa é a questão. Uma segunda questão que um autossabotador sempre faz é se sentir inferiorizado perto das oportunidades que vão chegando. Então, de repente, surge uma vaga de um emprego, de um concurso ou um negócio próprio que ele pode assumir ou ela pode assumir, e aí ele não se sente capaz de assumir aquele compromisso, de dar conta naquilo, e ele acha que não dá certo para ele. Ele poderia fazer um caminho inverso. E o que ele poderia fazer nesse sentido? Bom, vou estudar melhor. Vou ver tudo que eu já sei em relação a essa oportunidade, vou ver o que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho hoje e vou procurar o que eu não tenho, estudar, me desenvolver para estar pronto para essa oportunidade, para dar certo nela. Existem alguns empresários que compram empresas falidas. E eles falam que não existe empresa falida. Olha só que interessante. Eles falam que a empresa faliu por conta da mentalidade do dono.
Então, se tirar o dono e ele comprar a empresa por um preço bem baratinho, o que vai acontecer é que eles colocam a mentalidade, o processo deles, o produto reformula e a empresa dá certo. Uma empresa sempre dá certo, é o dono que não dá certo. Olha só que sacada. E é mais ou menos isso mesmo. O autossabotador, ele vai achar que ele não é capaz de levar adiante um projeto. Ele se menospreza, ele se diminui, ele se sente inferior. É mais ou menos parecido com a primeira característica, só que na primeira característica ele está se comparando com alguém. Nessa segunda, ele já acha que ele não é capaz mesmo, ele duvida da própria capacidade dele. E é uma pena, né, gente? Realmente, assim, a gente tem que fazer de tudo para ajudar essas pessoas que têm um potencial imenso e que às vezes não acreditam nisso. A terceira e última característica são aquelas pessoas que, e isso a gente alguma vez já fez, tem coisas importantes a resolver, tem coisas importantes para fazer, mas adia. A gente perde tempo, a gente não faz o que é necessário para melhorar o nosso patamar de vida. As coisas importantes ficam para trás porque a gente está muito ocupado nas redes sociais. A gente está muito ocupado vendo uma série, a gente está muito ocupado se divertindo e aí muitas vezes já essa oportunidade pode passar. E aí a gente não fica assim, capaz de aproveitar as oportunidades no time certo, porque tudo tem o seu tempo certo de acontecer. E, infelizmente, oportunidades podem se manter e outras podem ser direcionadas para outras pessoas. Se você não aproveita, o tempo não para, o mundo gira sem parar. A oportunidade sai de você e vai para outro que, de repente, está mais disposto, pelo menos através do esforço, a fazer aquilo acontecer. Então, pensa direitinho. Veja se você se encaixa em alguma dessas características e faça de tudo para buscar conhecimento e sair delas. Se você sente que tem alguma característica aí que você se identifica, muito provavelmente você esteja se auto-sabotando inconscientemente. É aquilo que ainda não chegou na consciência, você ainda não percebeu, mas já acontece. Aí, uma boa meditação, uma conversa com o seu eu superior é o suficiente para você ter certeza de que onde há fumaça, há fogo. Se você se identifica com alguma coisa que está errada, é porque deve ter alguma coisa errada ali. E começa a fazer o caminho inverso. Como se faz o caminho inverso? Percebeu que tem preguiça de trabalhar em algo que vai fazer você crescer? Enfrenta a preguiça. A preguiça é uma condição temporal, é uma condição de autossabotagem. E o que acontece quando você enfrenta a preguiça? Seu cérebro e seu corpo começam a te obedecer porque é você quem manda, é você que é o maior. Nem o corpo, nem a mente podem mandar em você mais do que a sua consciência. Então, se você falar, não, nós vamos nos dedicar a tal coisa durante 2 horas, a tal estudo, a tal trabalho, porque aquilo é bom para mim, você vai e faz o primeiro dia um pouco mais difícil, segundo, terceiro começa a ser um pouco mais fácil, e daí em diante o corpo e a mente começam a oferecer menos resistência, e aí começa a se diminuir a autossabotagem. Eu faço mais vídeos sobre isso porque é muito interessante, tá bom? Espero que seja bem oportuno para você essas informações, porque realmente tem muita gente boa e tem muita gente de ótima capacidade que ainda não se descobriu. É um gigante adormecido. E curta esse vídeo se fez sentido para você, se inscreva no canal, comente alguma dúvida que você tenha, que aí a gente faz um vídeo, de repente a dúvida de outras pessoas e a gente ainda não está sabendo, ok? Até o próximo vídeo. Fica bem!